Eu enterrei o meu irmão mais novo com as minhas próprias mãos sujas de terra do cemitério de Alto de São João, e jurei que a família era o único porto seguro nesta vida de merda. Mas quando bati à porta da minha sobrinha, a herdeira do império que construí com suor e mentiras, ela riu na minha cara e exigiu 500 euros por uma noite de teto, ou então, que eu me fudesse para a rua. Em Portugal, onde o sangue é mais espesso que o vinho do Douro, descobri que o ódio familiar pode ser o veneno mais doce, e eu estava pronto para beber até à última gota. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu subia a rua da Junqueira, arrastando os pés como um fantasma que se recusa a morrer. O Tejo brilhava ao fundo, preguiçoso e indiferente, como se soubesse que as correntes dele já tinham levado mais segredos do que eu alguma vez contaria. Eu era o António, o tio que toda a gente respeitava de longe, o construtor de pontes, literal e metaforicamente, que erguera o negócio da família das ruínas da ditadura para os arranha-céus de hoje. Mas ali, com o fato amarrotado colado à pele suada e uma mala de cartão nas mãos, eu não passava de um mendigo com orgulho rachado. Tudo começara há 6 meses, mas parecia uma eternidade. O cancro devorava-me as entranhas como um lobo faminto, e os médicos no Hospital de Santa Maria tinham sido claros: quimioterapia, ou morte lenta. O problema? O meu dinheiro evaporara-se num piscar de olhos. Anos a investir em ações portuguesas que prometiam o céu, o boom do turismo, as energias renováveis no Alentejo, e de repente, a bolha rebentou. Bancos faliram, credores bateram à porta, e eu, o pilar da família, vi-me a vender o apartamento em Alfama para pagar dívidas. Restava-me a casa de herança na Ericeira, mas isso era um túmulo de memórias, não um lar. A minha sobrinha, a Isabel, era a chave. Filha da minha irmã mais velha, a Maria, que morrera no parto dela há 30 anos. Eu criara a Isabel como se fosse minha, nos verões quentes de Cascais, ensinando-a a nadar nas ondas atlânticas e a calcular lucros nas noites de fado melancólico. Quando o pai dela, o meu cunhado, fugiu com uma amante para o Brasil, fui eu quem pagou a escola dela no Colégio São João de Brito, quem financiou a universidade em Coimbra. E agora? Ela era a CEO da empresa que eu fundara, Pontes do Tejo, Limitada, construtores de hotéis de luxo de Porto a Faro. Bilionária em euros, com uma vida de iates no Estoril e jantares no Bairro Alto. Eu precisava de ajuda. Apenas um empréstimo para a primeira sessão de tratamento. 100.000 euros, nada para ela. Bati à porta da vila dela em Belém, uma fortaleza de vidro e mármore com vista para o mosteiro dos Jerónimos. O sino ecoou como um sino de igreja, e eu respirei fundo, imaginando o abraço dela, as lágrimas partilhadas. Tio António. Entra, homem, que estás com uma cara de quem viu o diabo. Mas quando a porta se abriu, não foi um abraço. Foi o olhar dela, frio como o granito do Rocio. Isabel, aos 35, era uma visão, cabelo castanho ondulado preso num coque perfeito, vestido branco que gritava Chanel, e olhos verdes que herdara da mãe, mas sem a doçura. Atrás dela, o hall de entrada reluzia com candelabros de cristal e pinturas de abstratos portugueses que eu comprara em leilões no Chiado. Tio, disse ela, a voz um sussurro de surpresa que se transformou em suspeita. O que fazes aqui? Não avisas. Minha querida Isabel, comecei, a voz rouca de exaustão. Preciso de falar contigo. É urgente. Posso entrar? Ela hesitou, o corpo bloqueando a entrada como uma sentinela. Olhou para a minha mala, para o fato poído, e franziu o sobrolho. É melhor aqui fora. Diz. Engoli em seco. O cheiro de jasmim do jardim dela invadiu-me as narinas, misturado com o sal do rio. Estou doente, Isabel. Cancro. Preciso de tratamento, e o dinheiro. Perdi tudo no creche. Empresta-me 100.000, só até eu me reerguer. Tu sabes, a família é tudo. Silêncio. Um silêncio que se esticou como a ponte 25 de Abril ao longe. Ela cruzou os braços, e viu o anel de diamantes brilhar, um presente meu para o 18º aniversário dela. 100.000? Tio, isso é uma fortuna. E se não pagares? Lembras-te do que disseste quando o pai fugiu? Dinheiro é dívida, e dívida é prisão. Mas isso era diferente. Eu cuidei de ti, paguei tudo. Isto é família. Ela riu, um som curto e afiado como o estalar de um copo de vinho tinto no chão de azulejos. Família. Tu construíste a empresa, sim, mas eu a salvei. Quando tu estavas ocupado com as tuas amantes em Espanha, eu renegociei os contratos com os chineses, eu trouxe o boom dos resorts no Algarve. Agora queres que eu te salve? Porquê? Porque és sangue. As palavras dela cortaram como navalhas. Eu sentia o estômago revirar, não só pelo cancro, mas pela traição. Isabel, por favor. Lembra-te da Maria. Ela queria que nos uníssemos.
O nome da mãe dela foi como um soco. Vi os olhos dela piscarem, uma rachadura na armadura. Mas fechou-se rápido. A mãe morreu por mim, tio. E tu? Onde estavas quando eu precisei de um pai? Vendendo pontes na África do Sul, esquecendo-nos. Agora, se queres ajuda, é negócio. 500 euros por noite aqui. Paga adiantado, ou vai-te embora. 500 euros. Por uma cama na casa que eu ajudara a comprar. O mundo girou. Estás a brincar. Isso é humilhação. É realismo, tio. Em Portugal, ninguém dá nada de graça. Paga ou fecha a porta. Eu recuei, o coração a martelar como o badalo de uma campainha em Sintra. Ela fechou a porta devagar, o clique quando como um tiro. Fiquei ali, na soleira, o sol poente atingir o tejo de sangue. Naquele momento, algo morreu em mim, não o cancro, mas o homem que eu fora. E nasceu outra coisa, um ódio puro, cristalino como o vinho verde do Minho. Vingança. Não imediata, não selvagem. Mas calculada, como as fundações que eu cavara para as pontes da nação. Caminhei de volta para a estação de Belém, o comboio para o centro lotado de turistas rindo congelados de pastel de nata nas mãos. Eu sentia-me invisível, um espectro entre eles. Sentado no banco duro, revivi a cena na cabeça, o riso dela, o anel brilhando. Como ousava? Eu dera tudo pela família. Quando a Maria morreu, eu vendi o carro para pagar o funeral dela no cemitério de Lourdes. Ensinei a Isabel a cozinhar bacalhau à Brás nas noites de domingo, contando histórias do 25 de Abril, da revolução que nos libertara. E agora, ela tratava-me como um sem-abrigo no Rocio. Cheguei ao meu quarto alugado em Moraria, um buraco com paredes mofadas e vista para o castelo de São Jorge. O senhorio, um velho alfacinha com bigode grisalho, cobrara-me adiantado por uma semana. Deitei-me na cama rangente, o corpo a doer como se as costelas fossem quebrar. O cancro não perdoava, mas o orgulho ferido doía mais. Peguei no telemóvel, o último, com bateria a 5%, e abri as fotos antigas. Uma de nós os três, eu, Maria e Isabel bebé, no areal de Carcavelos, rindo sob o sol de verão. Lágrimas quentes escorreram-me pelo rosto. Vais pagar, Isabel? Não com dinheiro, mas com o que mais dói, o teu mundo perfeito a desabar. Naquela noite, enquanto os sinos da sede de Lisboa badalavam meia-noite, comecei a planear. Não era raiva cega, era estratégia, como os blueprints que desenhara para a Ponte Vasco da Gama. Eu conhecia os segredos da empresa, os contratos falsos com subornados na Câmara de Lisboa, as fugas de IVA nos resorts do Sul. Isabel pensara que eu estava fora do jogo, mas eu era o fantasma nos ficheiros. Amanhã, iria à Biblioteca Municipal no Campo Grande, usar o computador público para pesquisar. E depois? Contactar velhos aliados, os que ela deitara fora como lixo. O sono veio aos bocados, interrompido por dores lancinantes. Sonhei com a Maria, o rosto pálido no caixão, sussurrando, protege-a, António. Protege-la. Eu protegera, e agora ela cuspia no meu túmulo vivo. Acordei suado, o amanhecer filtrando-se pelas cortinas rasgadas. Tomei um duche frio, a água pingava como lágrimas, e vesti o mesmo fato. Hoje, não pedia. Hoje, começava a guerra. Desci as escadas estreitas de Moraria, o bairro de fados e imigrantes, onde o cheiro de espetos de porco misturava-se com o perfume de laranjeiras. Comprei um café forte na tasca da esquina, o dono a cumprimentar-me com um bom dia, senhor engenheiro. Resquício do meu passado glorioso. Bebi-o de pé, o líquido amargo a queimar a garganta, e caminhei para o elétrico 28. O tractel das colinas de Lisboa acalmava-me, um ritmo familiar como o pulsar do meu coração enfraquecido. Na biblioteca, instalei-me num canto isolado, o ar-condicionado zumbindo como um enxame. Abri o browser e digitei, Pontes do Tejo, limitado a escândalos. Nada recente, mas eu sabia onde cavar. E-mails antigos, guardados num pendrive escondido na mala. Um deles, a troca com o inspetor da autoridade tributária, sobre uma doação de 10.000 euros para acelerar licenças em Setúbal. Isabel assinara aquilo. Não, mas beneficiara. Outro, o contrato com a máfia de construção no Barreiro, onde subornáramos sindicatos para mão de obra barata. Copiei tudo para um e-mail anónimo, endereçado a um jornalista do Público que eu conhecera nos anos 90, o Miguel, que cobrira a inauguração da minha primeira ponte no Guadiana. Preciso de falar contigo. Segredos que abalam impérios. Enviado. O coração acelerou, era o primeiro tijolo na muralha que cairia sobre ela. Mas vingança sem dor pessoal é vazia. Eu precisava de ver o pânico nos olhos dela, de a obrigar a suplicar como eu suplicara.
Pensei no marido dela, o Ricardo, um advogado de famílias ricas no Porto, que eu introduzira na vida dela numa festa no Casino Estoril. Ele era o ponto fraco, ambicioso, mas frágil, com rumores de affaires em hotéis de luxo. Uma chamada anónima para a mulher errada, e o casamento dela ruía. Saí da biblioteca com o sol alto, o estômago a rosnar. Parei numa padaria Intendente, comprei um pão com chouriço quente, o vapor subindo como fantasmas. Mastiguei devagar, saboreando o picante, e dirigi-me ao hospital para uma consulta gratuita. O médico, um jovem de óculos grossos, confirmou, sem tratamento, senhor, 3 meses no máximo. 3 meses para derrubar um império. Suficiente. De regresso ao quarto, um envelope escorregou por debaixo da porta, conta de luz, atrasada. Ri-me, amargo. Como Isabel rira de mim. Liguei o velho rádio, sintonizando a antena 1, e ouvi um fado de Amália Rodrigues, estrangeira em terra própria. Perfeito. Deitei-me, o corpo exausto, mas a mente em chamas. Amanhã, o Miguel responderia. E então, o jogo começava a sério. Os dias seguintes foram um borrão de dor e determinação, como as neblinas matinais que sobem do Tejo e engolem as ruas de Alfama. O Miguel contactou-me nessa noite, a voz grave no telemóvel emprestado de um vizinho, um cabo-verdiano simpático que me deu 10 euros de pena. António. És tu mesmo. O que raio se passa? Estes ficheiros. Se forem verdadeiros, é dinamite. São verdadeiros, Miguel. Mais do que isso, são o fim da Isabel. Mas preciso de descrição. Marca um café no A Brasileira, no Chiado, amanhã ao meio-dia. Encontrei-me com ele sob o retrato de Fernando Pessoa, o Axeiranda Café Arabica e Pastéis de Belém. Miguel era o mesmo, barba grisalha, olhos de falcão, o bloco de notas sempre pronto. Pedimos 2 galões, o leite espumoso a contrastar com a escuridão dos nossos segredos. Explica, disse ele, inclinando-se. Por que agora? Vocês são família. Contei tudo, o cancro, a porta fechada, o riso dela. As palavras saíam como pus de uma ferida aberta, e via compaixão nos olhos dele, misturada com fome jornalística. Ela esqueceu o que a família significa, Miguel. Em Portugal, traímos os nossos por menos. Mas eu construí aquilo tudo. Agora, desfaço. Ele assentiu, folheando os ficheiros no laptop. Subornos na Câmara, evasão fiscal nos resorts. Isso pode ir para tribunal. Mas queres mesmo publicar? Vai doer em toda a gente. Doer nela primeiro. Bebi o galão, o calor a espalhar-se pelo peito como veneno lento. Começa com um artigo anónimo. Deixa pistas, faz perguntas. Ela há de suar. Saí do café com um aperto de mão firme, o sol de meio-dia cegando-me nas escadarias do Chiado. Caminhei até ao mirador de Santa Catarina, onde os artistas de rua tocavam guitarra portuguesa, e sentei-me num banco de pedra, olhando o rio. O Tejo contava histórias de navegadores e traições, como a minha. Lembrei-me da Maria, jovem e radiante, dançando sardanas nas festas de São João em Porto. Irmão, a família é o nosso mapa, dissera ela. Agora, o mapa levava-me à ruína dela. De volta à moraria, o senhorio esperava-me na escada, braços cruzados como um touro alentejano. António, o aluguer. Ou pagas, ou rua. Dei-lhe os últimos 50 euros do pão com chouriço, prometendo mais na semana. Ele grunhiu, mas foi-se embora. Fechei a porta, o quarto um sauna de umidade, e deitei-me. A dor no abdômen era uma faca torcida, mas ignorei-a, abrindo o pendrive novamente. Mais segredos, e-mails sobre o amante dela, um arquiteto jovem de Braga que trabalhava nos projetos dela. Provas de noites em hotéis no Algarve, faturas pagas pela empresa. Perfeito para o Ricardo. Enviei anónimos, um para o amante, avisando que Isabel planeava descartá-lo, outro para o Ricardo, com fotos borradas de encontros. Não bastava destruir o negócio, destruía o ninho dela. Dormi mal, sonhando com portas a baterem, a dela, a minha, a do caixão da Maria. Acordei com uma mensagem do Miguel, artigo sai amanhã. Cuidado, António. Isto pode voltar-se contra ti. Ri-me. Já estava contra mim, o cancro era prova. Tomei um autocarro para Belém, não para confrontar, mas para observar. A vila dela brilhava ao sol, o jardim podado como um tapete persa. Vi o carro dela sair, um Mercedes preto, direcionado para o escritório no Parque das Nações. Esperei, escondido atrás de uma paragem de autocarro, até o Ricardo chegar. Ele era alto, loiro como um escandinavo perdido em Lisboa, com um fato cinzento que gritava sucesso.
Tocou à campainha, mas ninguém abriu. O artigo já corria como fogo no mato. Naquela tarde, o público publicou escândalos nas pontes do Tejo, subornos e fantasmas do passado. Sem nomes, mas com detalhes suficientes, a data do suborno em Setúbal, o valor exato. Liguei a TV no quarto, o canal RTP a debater. Uma construtora de renome em apuros, disse o pivô. Sorri, o primeiro sorriso genuíno em meses. Isabel estaria no escritório, a suar frio, a ligar para advogados. Mas o ódio precisa de combustível. Naquela noite, caminhei pelas ruas de Alfama, o fado das tascas, vozes roucas cantando de amores perdidos e traições. Parei numa, a Casa de Linhares, pedi um copo de ginginha, a cereja vermelha boiando no licor forte. Bebi devagar, ouvindo uma fadista idosa. Ai, o amor é uma faca de dois gumes. Verdade. O meu amor pela família fora a lâmina, agora, virava-a contra eles. Um homem ao balcão, um ex-colega de obra chamado João, reconheceu-me. Engenheiro. Que fazes aqui, homem? Ouviste as notícias? A tua sobrinha. Sim, cortei. Ouvi. Compramos mais ginginha, e ele contou, rumores no estaleiro de Almada, trabalhadores a murmurarem sobre demissões. Ela é dura, a Isabel. Como o aço das tuas pontes. Dura como granito, respondi. Mas granito racha com o tempo. Partilhei histórias antigas, as noites em que construíramos a primeira ponte no Mondego, rindo com cerveja Superboc até ao amanhecer. João era leal, prometeu espalhar a notícia de que o velho António fora traído. Boca a boca em Portugal é mais rápido que o comboio alfa pendular. Voltei ao quarto tarde, o licor a aquecer as veias. Uma chamada perdida, número desconhecido. Ignorei. Deitei-me, o corpo a protestar, mas a mente vitoriosa. No dia seguinte, o caos aumentaria. Eu enviaria mais, para os acionistas, para a imprensa internacional. A Isabel cairia, pedindo misericórdia. E então? Perdoá-la-ia? Ou a deixaria sangrar como eu sangrava? Os dias viraram semanas num redemoinho de febre e fúria. O cancro avançava, deixando-me fraco, mas o plano ganhava força. O Miguel publicou mais 2 artigos, cada uma flecha no coração da empresa. As ações caíram 20%, acionistas furiosos ligavam para o escritório. Vi nas notícias, Isabel em conferência de imprensa no Rossio, o rosto pálido sob as luzes, negando tudo com um sorriso forçado. Rumores infundados. Estamos sólidos como as nossas pontes. Mas não estavam. O Ricardo deixou-a, soube por um e-mail do Miguel, com prints de discussões acesas. Quem é esse amante, Isabel? O público sabe. Ela respondera com histeria, mas era tarde. Ele mudara-se para um apartamento em Campo de Ourique, iniciando divórcio. O anel de diamantes. Vendido, ouvi dizer. Eu observava de longe, do meu buraco em moraria. O senhorio expulsara-me por atraso, mas um vizinho, a Dona Rosa, viúva de um pescador do cais do Sodré, oferecera o sofá dela. Fica, António. És como um filho. Gratidão misturada com vergonha, eu, o construtor de impérios, reduzido a isso. Mas servia. Dali, via o castelo iluminado à noite, um lembrete de fortalezas que caem. Uma tarde, enquanto comia sopa de couve que ela preparara, o caldo grosso como as tradições minhota, o telemóvel tocou. Número dela. Ignorei 2 vezes, mas na terceira, atendi. Tio? És tu? Por favor, fala comigo. A voz dela tremia, como folhas de sobreiro no vento alentejano. O que queres, Isabel? Uma noite custa 500, lembras-te? Silêncio. Depois, um soluço. Eu errei. Volta para casa. Preciso de ti. A empresa está a ruir. Os subornos. Como soubeste? Rime, baixo e rouco. Eu construí aquilo, tua parva. Conheço cada parafuso torcido. Pausa. Mas não volto. Não sem garantias. O que queres? Dinheiro. A empresa. Tudo teu. Não. Quero que sintas. Que percas tudo, como eu perdi. E só então, talvez, falemos de família. Desliguei, o coração a galopar. Ela ligou de novo, mensagens. Tio, por favor. Lembra-te da mãe. Bloqueei-a. A vingança era doce, mas o vazio crescia. O cancro doía mais agora, noites em que vomitava bile no balde ao lado do sofá.
A Dona Rosa limpava, murmurando rezas à Nossa Senhora de Fátima. Deus perdoa, Antônio. Não te endureças. Mas Deus. Ele fechara a porta primeiro. Continuei, mais leaks para o Expresso, sobre os resorts ilegais no Algarve. A Inspeção-Geral de Finanças invadiu os escritórios, manchetes em todo o lado. Isabel renunciou como CEO, fugindo para a Ericeira, a casa de família que eu herdara, mas deixara-lhe em testamento. Ironia. Eu via-a nas notícias, magra e oca, os olhos fundos como poços de mina abandonados no Alentejo. O amante. Desaparecera. Amigos? Viraram as costas, como ela virara. Liguei para o João, ela caiu. Quase, engenheiro. Mas aguenta. Aguentava. Eu testaria. Marquei um encontro, não na vila, mas no cemitério de Alto de São João, onde a Maria descansava. Vem sozinha. À meia-noite. Ela aceitou, desesperada. Naquela noite, o luar prateava as campas, o ar cheirando a terra úmida e flores murchas. Esperei junto à lápide dela, o nome Maria Soares, gravado em granito. Passos no cascalho, Isabel, num casaco escuro, o rosto uma máscara de lágrimas. Tio, sussurrou. Perdoa-me. Eu fui egoísta. O medo. O negócio. Ajoelhei-me, tocando a lápide. A Maria morreu por ti. Eu vivi por vocês. E tu? Fechaste a porta. Ela caiu de joelhos, soluçando. Eu pago. Tudo. O tratamento, a casa. Volta. Olhei-a, o ódio a derreter como neve em Sevilha. Mas não todo. Amanhã, assina os papéis. A empresa é minha de novo. E tu? Trabalhas para mim, como eu trabalhei para a família. Ela assentiu, quebrada. Abracei-a, o cheiro dela, perfume caro misturado com desespero, familiar como o passado. Mas no abraço, planeava o próximo golpe. Perdoar. Talvez. Mas esquecer. Nunca. O cancro ria-se de nós dois. O regresso à vila em Belém foi como entrar num palácio saqueado. Isabel abrira a porta sem hesitar, os olhos inchados de noites sem sono, o hall agora e quando vazio sem os candelabros, vendidos para pagar advogados. Entra, tio. É teu. A voz dela era um fio, frágil como as rendas de Viana do Castelo que a avó tecera. Sentei-me na sala, o sofá de couro rangendo sob o meu peso emagrecido. O Tejo lá fora lambia as margens, indiferente às nossas guerras. Ela trouxe chá de limão, o mesmo que eu preparava para a Maria nas manhãs de ressaca pós-festas de Santo António. Bebi devagar, o azedo na língua como o gosto da vitória. Conta-me tudo, disse eu, a voz firme apesar da fraqueza. Como chegaste a isto? A CEO que esmaga a família. Ela sentou-se em frente, as mãos tremendo no regaço. Começou devagar. Depois da tua ausência. Vendeste ações para as tuas viagens, tio. Eu tive de preencher os buracos. Os chineses queriam lucros rápidos, eu fiz o que era preciso. Subornos? Era o jogo em Lisboa. Todo mundo faz. Todo mundo. Eu não. Mas mentira. Eu fizera, nos anos 80, quando Salazar ainda pairava como fantasma. Escondi-o, para a proteger. E o Ricardo? O amante. Corou, olhando para o chão de mármore. Ele era. Distração. O Ricardo descobriu, gritou que eu era como o pai, fugidio. Divórcio custou metade do que sobrou. Senti uma pontada, não pena, mas satisfação. E agora? Queres voltar? Ou preferes a rua, como eu? Quero. Redimir-me. Lágrimas caíram, salgadas como o Atlântico em Nazaré. Abracei-a de novo, o corpo dela ao sul contra o meu. Mas na mente, os planos giravam, reconquistar a empresa, expor os erros dela publicamente, forçá-la a rastejar mais. No dia seguinte, fomos ao notário no Chiado, um velho conhecido, o Dr. Mendes, com escritório cheirando a papel antigo e cera de abelha. Assinou os papéis, controle total das pontes do Tejo para mim. Isabel, acionista minoritária, com salário modesto como gerente de projetos. És generoso, Antônio, murmurou o Dr. Mendes, piscando. Família, hein? Generoso. Estratégico. Com o controlo, acalmei os acionistas com uma conferência no Hotel Ritz, fatos impecáveis, promessas de auditorias limpas. O público retratou-me como salvador, o fundador regressa, fim dos escândalos.
Isabel sorriu ao meu lado, mas viu ressentimento nos olhos, um brilho de ódio mútuo. O tratamento começou na semana seguinte, no IPO em Lisboa. Quimioterapia, agulhas frias nas veias, náuseas que me dobravam como um junco no vento de Cabo da Roca. Isabel visitava, trazendo sopa de grão de bico, lendo-me jornais sobre futebol, o Benfica a ganhar no Estádio da Luz. Lembras-te dos jogos com o pai? Perguntava ela, voz suave. Lembrava. Mas também das noites em que ela faltava às reuniões familiares por negócios. O cancro limpava-me o corpo, mas o rancor envenenava a alma. Numa sessão, vomitei no balde, e ela limpou, como a Dona Rosa fizera. Obrigado, minha querida. Mas pensei, isto é só o começo. Descargas de energia vieram com a recuperação parcial. Voltei ao escritório no Parque das Nações, vidros espelhados refletindo o meu rosto envelhecido, mas determinado. Chamei o João e outros velhos trabalhadores, voltem. Limpeza total. Demissões em massa dos aliados dela, contratos revistos. Isabel protestou numa reunião. Tio, isso é vingança, não gestão. É sobrevivência, respondi, o tom gelado como o vinho branco de Colares. Aprende. Ela aprendeu à força. Mandava-a para inspeções no Alentejo, poeira vermelha nos campos de sobreiros, sol a queimar como fornalha. Sente-se o suor agora. Eu senti, quando construí sem pausas. Ela voltava exausta, mas obediente, cozinhando jantares na vila, cataplana de marisco, o vapor subindo como memórias. Mas o ódio dela crescia. Apanhei-a numa chamada noturna. Sim, amor, ele controla tudo. Mas eu recupero. O amante. Voltara, escondido. Ri-me no escuro do quarto de hóspedes. Boa. Daria mais munição. Uma noite, após um jantar de pernil assado com batatas a murro, o prato da avó, em honra da Maria, confrontámo-nos. O vinho do Dão fluía, avermelhado como sangue. Por que isto, tio? Podias ter perdoado na primeira. Porque fechaste a porta. E portas fechadas ecoam para sempre. Levantei-me, cambaleante da quimio, e fui para o jardim. O jasmim cheirava a traição. Ela seguiu-me. Eu tinha medo. De te perder como perdi a mãe. Medo. Eu tenho cancro, e tu falaste em pagamento. Virei-me, os olhos nos dela. A família não cobra juros. Soluçou, caindo nos meus braços. Abracei-a, mas o abraço era prisão. Naquela semana, enviei provas do amante para o Dr. Mendes, anónimo, claro. O divórcio acelerou, Ricardo exigiu mais, alegando adultério. Isabel quebrou, trancou-se no quarto, dias sem comer. Bati à porta, sai, ou perdes tudo. Ela saiu, oca. Quero acabar com isto. Acabar. Ou lutar. Testei-a. Lutar. Por nós. Sorri. Mentira. Mas servia. O plano evoluía, usá-la para reconstruir, depois traí-la de novo, vingar a traição dupla. O verão chegou quente, como os verões da minha juventude em Évora, com romarias e danças até ao amanhecer. Levámo-la para um retiro familiar na Ericeira, ondas a rebentar na praia, o ar salgado curando feridas. Caminhávamos na areia, pés afundando, falando da Maria. Ela cantava fado na cozinha, disse Isabel. Como tu. Como nós. Mas no hotel, à noite, ouvia sussurrar ao telefone, ele morre em breve. Então, herdo tudo. O cancro. Sim. Mas o meu ódio vivia. Decidi acelerar. No regresso, uma auditoria falsa. Descobri mais fraudes, Isabel. Tens de assumir. Ela assinou confissão, olhos arregalados. Não fiz nada. Assinaste subornos. Mentira minha. Agora, tinha-a nas mãos. A dor física piorava, noites de insônia, suor frio. Mas o prazer da dominação era elixir. Miguel visitou. Estás a ir longe, António. Para quê? Para equilíbrio. Bebemos moscatel de Setúbal, doce como ilusão. Ele avisou, a família destrói-se assim. Já estava destruída. Isabel descobriu a confissão forjada dias depois. Confrontou-me na cozinha, faca na mão, para cortar pão, mas o gesto era ameaça. Traíste-me. Como eu te traí. Aprendeste. A faca caiu. Ela fugiu para o quarto, choricando. Naquela noite, o cancro atacou forte, sangue na boca, visão turva. Chamei-a, ajuda-me. Ela veio, limpando, instando morfina.
Não morras, tio. Por favor. Sorri fraco. Ainda não. Há mais para pagar. O ciclo virava, ela cuidava-me, eu manipulava. Mas o fim aproximava-se, e com ele, o twist final. O outono pintava Lisboa de tons ocre e castanho, como as folhas caídas nos jardins do Príncipe Real, onde casais passeavam de mãos dadas sob plátanos centenários. Para mim, era a estação da podridão, o cancro a espalhar raízes negras no meu fígado, os médicos a murmurarem, estágio 4, no IPO, com olhares que diziam, desiste. Mas desistir nunca fora opção. Eu era o homem que cruzara o Tejo com pontes impossíveis, agora, cruzava o abismo da família com fios de ódio tecidos em silêncio. Isabel tornara-se a minha enfermeira relutante, as mãos que outrora assinavam contratos milionários agora a medir doses de analgésicos na Vila de Belém. Via o conflito nos olhos dela, amor residual pela memória do tio protetor, misturado com fúria pela marioneta que eu a transformara. Tio, come isto, dizia ela, empurrando uma colher de arroz doce com canela, o aroma evocando natais em Trás-os-Montes com a avó. Eu comia devagar, saboreando não o doce, mas o amargor da dependência dela. Conta-me do teu plano, Isabel, provocava eu, reclinado no sofá com vista para o rio. O que farias se eu morresse amanhã? Ela parava, colher no ar, o rosto uma máscara de granito rachado. Não brinques com isso. Eu assumiria a empresa. Para honrar a mãe. Honrar. Como fechaste a porta. As palavras eram veneno lento, como o absinto que bebíamos nos bares de bairro alto nos anos 70. Ela baixava os olhos, murmurando desculpas, e eu ria, rouco, o som enquanto como fado desafinado. Mas por dentro, eu fraquejava. As noites eram piores, dores que dobravam o corpo como ferro em forja, visões da Maria a estender a mão do além, acusando, estás a matá-la, António. Para quê? Acordava suado, o lençol colado à pele, e chamava Isabel. Ela vinha, sempre, o cabelo despenteado como ondas revoltas no cabo espichel. Estou aqui. Limpava-me, contava histórias antigas, das viagens à Espanha, onde eu a levara para ver touradas em Sevilha, o sangue na arena misturando-se com o nosso riso. Essas noites forjavam uma trégua frágil. Uma madrugada, após uma crise que me deixou ofegante como peixe na areia de comporta, ela sentou-se ao pé da cama, a mão na minha. Lembra-te do verão em Óbidos? Construímos um castelo de areia, e tu disseste, as fortalezas caem, mas as memórias ficam. Sorri debilmente. E caíram todas, hein? A empresa, o teu casamento. Parei, vendo a dor nos olhos dela. Desculpa, filha. Filha. Ela piscou, lágrimas brilhando à luz da lua que entrava pela janela. Diz isso de novo. Filha. Sempre foste. Era verdade, num canto escondido do coração. Mas o ódio. Esse era o guardião desse canto. No dia seguinte, fortalecido por morfina, chamei o Dr. Mendes ao escritório. Com Isabel presente, revisei o testamento, tudo para ela, se provar lealdade. Mas escondi a cláusula, uma carta selada, a ser aberta após a minha morte, revelando as fraudes dela como minhas, para arrastar comigo no escândalo póstumo. Vingança eterna. Ela assinou, aliviada. Obrigada, tio. Vou reconstruir. Juntos. Juntos, ecoei, mas planeava sozinho. Enviei o último leak, para o Ministério Público, sobre irregularidades antigas, apontando para ela, não para mim. A notícia rebentou no Diário de Notícias, nova investigação à XIO das Pontes do Tejo. Ela leu no tablet, o rosto empalidecendo como queijo fresco de serpa. Como? Eu confessei sob pressão tua. Pressão. Foi a tua caneta. Levantei-me, trêmulo, e caminhei para a janela. O Tejo fluía, levando segredos para o mar. Agora, assume. Ou perdes o que resta. Ela gritou, primeiro raiva, depois desespero, és um monstro. A mãe odiava isto, o rancor. A mãe morreu por amor. Eu vivo por justiça. Mas as palavras soaram ocas, mesmo para mim. O cancro ria, corroendo não só o corpo, mas a alma. Dias viraram semanas de rotina amarga, tratamentos no hospital, onde enfermeiras cabo-verdianas cantavam mornas baixinho para me acalmar, reuniões na empresa, onde eu ditava ordens de uma cadeira de rodas, vendo Isabel a engolir orgulho como azeviche amargo. O João, leal, sussurrava, cuidado, engenheiro. Ela planeia algo. Vi-a com um advogado em Alfama. Bom. Que planeasse. Eu contra-atacaria. Uma tarde chuvosa, como as chuvas de novembro no Gerês que lavam as montanhas,
ela confrontou-me no jardim. A chuva molhava-nos, frias gotas no rosto. Encontrei a carta. A cláusula. Vais manchar o meu nome para sempre. Sorri sob o aguaceiro. Sim. Como tu manchaste o meu. Ela ergueu a mão, quase batendo, mas baixou-a, porquê? Eu cuido de ti. Amo-te. Amo-te também. Por isso dói mais. Abracei-a na chuva, os corpos tremendo. Nesse abraço, o ódio vacilou, um instante de humanidade, como o sol a romper nuvens no Douro. Mas vacilou só. Naquela noite, sozinha no quarto, ela preparou uma mala. Soube pelo som de rodas no hall. Levantei-me, cambaleante, e parei à porta. Vais? Sim. Para a Espanha. Recomeçar. Deixa a empresa. Para ti. Ou para o diabo. A porta fechou, o eco final. Fiquei ali, sozinho na vila vazia, o Tejo rugindo lá fora como um leão ferido. O cancro doía, mas o vazio maior. Liguei para o Miguel, ela foi. Acaba o artigo final. A verdade toda. Qual verdade, António? A tua ou a dela? A nossa. Família é isso, destruição mútua. Ele publicou dias depois, o legado envenenado, traição nas pontes da família. O escândalo explodiu, eu, o vilão, ela, a vítima. Acionistas fugiram, a empresa em falência. Isabel. Chamadas da Espanha, tio, volta. Eu errei. Não voltei. Deitei-me na cama dela, o perfume residual como fantasma. O fim aproximava-se, dores insuportáveis, visões da Maria a dançar fado no além. Perdoa, sussurrei ao vazio. Mas o perdão. Esse era o último ato. O inverno de 2025 chegou cruel a Lisboa, com ventos do norte que uivavam como lobos nas serras da Rábida, varrendo as ruas de Alcântara com folhas mortas e memórias. Eu estava na reta final, o cancro um tirano que devorava o que restava, deixando-me preso à cama da vila, tubos e monitores bipando como sinos fúnebres na Basílica da Estrela. Isabel voltara da Espanha após o artigo do Miguel, o rosto sulcado por linhas que 20 anos não haviam traçado. Não te deixo morrer sozinho, dissera ela, instalando-se no quarto ao lado, contratando enfermeiras de Goa que cheiravam a cardamomo e rezavam em Concani. Mas a trégua era ilusória, como um nevoeiro que sobe do Tejo nas manhãs frias, escondendo traições. Ela gerenciava os restos da empresa, uma casca oca, com credores a bater à porta como eu bater à dela. Reuniões virtuais no laptop ao pé da minha cama. Vamos vender os ativos no Algarve, propunha ela, voz firme mas olhos suplicantes para a aprovação. Eu assentia, fraco, mas ditava, e o suborno de Setúbal? Assumo publicamente. Ela engolia seco, como quem prova fel. Tio. Isso destrói-me. Destrói-nos a ambos. Equilíbrio. O riso saía gorgolejante, misturado com catarro. Ela saía, chorando no corredor, e eu ficava, o ódio agora um companheiro familiar, como o uísque escocês que pedia às escondidas da enfermeira. Flashbacks invadiam-me nas insónias, o dia em que Maria me pediu para criar a Isabel, o parto sangrento no Hospital de São José, o berço minúsculo com lençóis bordados à mão. Promete, irmão. Dá-lhe o mundo. Eu dera, escolas em Coimbra, viagens ao Porto para ver o Douro em Vindima, noites de bacalhau com natas em festas de família no Lumiar. E o pai dela? O canalha fugira para o rio, deixando cartas vazias. Eu preenchera o vazio, mas o vazio preenchera-me de volta. Uma noite de temporal, trovões ribombando como canhões na ria de Aveiro, ela entrou no quarto, encharcada de chuva, um copo de vinho tinto na mão. Bebe comigo, tio. Pelo fim. Aceitei, o líquido aquecendo as veias frias. Pelo começo. Quando bati à tua porta. Ela sentou-se na beira da cama, o robe solto revelando ombros magros. Eu era uma idiota. O medo. A empresa era tudo. Pensava que tu voltarias, rico como sempre. E se eu não voltasse? Morrer na rua. Não pensava nisso. Lágrimas misturaram-se ao vinho. Agora, perco tudo. Por ti. Por nós. Toquei-lhe a mão, sentindo o tremor. Diz a verdade, amaste-me alguma vez? Como pai. Sempre. Mas os olhos desviaram, mentira, ou meia-verdade. O temporal acalmou, deixando silêncio. A cláusula do testamento, sussurrei. Revogo-a. Se sobreviveres a isto. Ela piscou, esperança flamejante como fogueira de São João. Sobreviver.
Como? Vende tudo. Recomeça pequena. Em nome da mãe. Assentiu, beijando-me a testa. Saiu, e eu chorei, não de fraqueza, mas de alívio. O ódio cansava, o amor, mesmo torcido, perdurava. Mas o twist veio devagar. Dias depois, o Dr. Mendes visitou, nevado de preocupação. António, os papéis. Ela alterou o testamento ontem. Acrescentou cláusulas, a empresa para caridade, em nome da Maria. Tu, com uma pensão modesta. Traição final. Ri-me, tossindo sangue. A cabra aprendeu bem. Ele curou. Desculpa. Ela disse que era tua vontade. Chamou-a, Isabel entrou, calma como o Tejo em dia sereno. Sim, tio. Alteraste. Sim. Porque o ódio acaba aqui. Tu morres rico em memórias, não em rancor. A empresa. Para órfãos de Lisboa, como eu fui sem pai. Fúria subiu, mas fraqueza a sufocou. Vingança. Era meu direito. Direito. Amor não tem direitos. Virou-se para sair. Espera. Chamei, voz rouca. Perdão. Ela parou, voltou, abraçando-me forte. Perdão dado há meses. Mas precisavas de ver. O cancro riu última vez, mas o coração acalmou. Enfermeiras entraram, morfina fluindo. Visões, Maria dançando, Isabel criança na praia, pontes erguidas unindo margens. Conta a Isabel, sussurrei à enfermeira. Que a amo. Mas Isabel ouviu. Eu sei, pai. A escuridão veio, suave como vinho do Porto envelhecido. Não era fim de vingança, mas de ciclo, drama familiar, como os de Essa de Queiroz, onde o ódio se dissolve em catarse. A morte não veio como um ladrão na noite, mas como um velho amigo indesejado, batendo devagar à porta do meu peito enfraquecido. Foi numa manhã de dezembro, com o sol pálido de Lisboa filtrando-se pelas cortinas de renda da vila em Belém, tingindo o quarto de ouro fraco como o mel de rosmaninho do Alentejo. Eu acordara cedo, o beat dos monitores um ritmo familiar como o tango das marés no Estoril. Isabel estava lá, não como CEO, mas como filha, a mão na minha, contando histórias de um futuro sem mim. Imagine-nos a reconstruir, tio, murmurava ela, a voz um fio de seda tecida em tiar minhoto. Uma pequena construtora, só pontos pedonais em vilas do interior. Nada de impérios. Só ligações. Sorri, os lábios secos rachando como terra em seca no ribatejo. Ligações. Como a que rompemos? Não rompemos. Dobramos. Ela limpou o suor da minha testa com um pano fresco, o gesto terno como as carícias da Maria nas febres da infância. O quarto cheirava a camomila que ela preparara, chá de ervas do jardim, colhidas sob o jasmim que ainda trepava pelas treliças, testemunha muda das nossas guerras. O Dr. Mendes chegara na véspera, confirmando o inevitável. Horas, António. Talvez um dia. Ele partira com um aperto de mão, olhos úmidos, o homem que vira impérios nascer e morrer nos seus papéis. Isabel recusara o hospital, aqui, onde tudo começou. Ironia final, a porta que fechara agora abria-se para o meu adeus. Naquela tarde, o Miguel visitou, o bloco de notas substituído por uma garrafa de Porto Tawny, o néctar escuro como segredos partilhados. Sentou-se ao pé da cama, Isabel servindo copos com mãos trêmulas. O artigo final sai amanhã, disse ele, voz grave como sino de igreja em Mafra. A tua história, António. Não como vilão, mas como homem, falho, humano, português até à medula. Sem meias verdades, pedi, bebendo um gole que queimou como remorso. Conta o ódio. A porta. A vingança. Contarei. E o perdão. Olhou para Isabel, que assentiu, lágrimas silenciosas traçando caminhos no rosto. Perdão é a ponte final, respondi. Construíste-a, Isabel. Ela apertou a minha mão. Nós construímos. O sol pôs-se cedo, o Tejo um espelho de cobre ao fundo da janela, refletindo o mosteiro dos Jerónimos como um guardião eterno. Pedimos jantar leve, sopa de peixe à moda de Setúbal, o caldo rico em memórias de verões no Sado, onde pescávamos robalos com redes poídas. Isabel alimentou-me colheradas, rindo de histórias antigas. Lembras-te quando caíste no rio em Vila Nova de Gaia, tio? O vinho do Porto salvou-te. Ri, o som fraco mas genuíno. Salvou-me sempre. Como tu agora. A noite caiu suave, estrelas pontilhando o céu como azulejos em fachada de igreja. Enfermeiras indianas velavam no corredor, o seu canto baixo um contraponto ao fado que pusemos nos giradiscos. Amália,
com que voz, a voz rouca e quando dores universais. Isabel cantou baixinho, desafinada mas pura, e eu juntei-me, as palavras saindo como confissão, choro por ti, por ela, por nós. Dormitei, sonhos tecendo o passado, a Maria no parto, sorrindo através da dor, Isabel bebé nos meus braços, o cheiro de leite e sal, pontes erguidas sob sol inclemente, suor misturado a orgulho. Acordei de madrugada, o quarto iluminado por uma lâmpada fraca, Isabel adormecida na cadeira, o rosto relaxado como em criança. Toquei-lhe o cabelo, sussurrando, desculpa a vingança. Era medo, disfarçado de ódio. Ela acordou, olhos verdes brilhando. Eu sei. E perdoo. Sempre perdoei. O fim veio ao raiar, o Tejo despertando com gaivotas gritando como almas penadas. Senti o peito apertar, o mundo a encolher para um ponto de luz. Isabel. Vive. Ama. Não feches portas. Não fecharei. Prometo. Beijou-me a testa, o sal das lágrimas misturando-se ao meu suor. A luz cresceu, engolindo a dor, o rancor, o tudo. O bip parou, silêncio absoluto como o de uma capela em Fátima. Isabel chorou, mas não sozinha, o Miguel chegara, o João, a Dona Rosa de Moraria, velhos colegas do estaleiro. O funeral foi simples, alto de São João, ao lado da Maria, com fado e vinho do Douro, a família reunida não em luto, mas em ponte. Meses depois, li no além, ou imaginei, o artigo final, António Soares, o construtor que ligou corações partidos. Isabel reconstruíra pequena, pontes em vilas esquecidas, ensinando jovens como eu ensinara ela. Sem impérios. Só ligações. E na soleira do céu, batia à porta da Maria. Ela abriu, abraçando. Vem, irmão. A família espera. Não exigiu pagamento.